Feliz sábado, gente! Feliz sábado para todos vocês, gente. Vamos aí a mais uma mensagenzinha. Vamos conversar, bater um papinho hoje sobre Deus. Que maravilha, né, não, gente? É muito bom falar sobre Deus. Então hoje nós vamos ler aqui em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifará, não se houvermos desfalecido. Essa é a mensagem de hoje, então vamos lá? Muitas vezes nós cansamos, não por fazer algo repetidamente, e sim por não vermos a recompensa. Quando fazemos o bem, pensamos no próximo, e não em nós mesmos. Nossas recompensas vêm de Deus, no tempo certo. Para isso, precisamos nos manter firmes, persistentes e nunca desistir. Difícil, né, não, gente? Vamos lá, vamos ser honestos. Difícil, muito difícil. A gente faz o bem, né? E muitas vezes, gente, a gente faz o bem e quer ter aquela recompensa, né, de volta. E o ser humano não é assim. Não é o ser humano quem vai te recompensar, mas sim Deus, sabe? Então, você não deve deixar de fazer o bem para alguém pensando, eu não vou fazer nada pelaquela pessoa porque aquela pessoa não faz nada por mim. Sabe? Um dia Deus vai devolver tudo em dobro. É difícil de esperar, é difícil. A Patrícia aqui sabe que é difícil esperar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver resultados. Eu sou aquela pessoa que enfrenta o medo. Eu sou aquela pessoa que quer as coisas na hora que acha que eu tenho que acontecer. Eu sou assim, gente, eu sou assim. Mas quando se fala em ajudar o próximo, deixa eu fechar minha janela por causa do sol. Então, quando se fala em ajudar o próximo, a Patrícia aqui não mede muita distância. É claro que eu não faço isso por todo mundo, tá, gente? Infelizmente. A gente não conhece o coração das pessoas, sabe? Então, eu compro uma briga quando eu conheço a pessoa, quando eu sei que aquilo que aquela pessoa tá falando é verdade, sabe? Ou eu digo assim, comprar uma briga é defender a pessoa. E eu ajudo as pessoas que eu vejo que tá necessitada. Aquelas que eu fico em dúvida, eu peço a Deus assim, Deus, toca no meu coração se eu tiver de ajudar essa pessoa. Porque às vezes chega aquelas pessoas no sinal, né, tudinho, e elas pedem um trocado. E aí eu fico, meu Deus, eu dou ou não dou, eu dou ou não dou. Porque a gente não sabe se ela vai tomar droga ou se ela vai realmente se alimentar com aquele dinheiro que a gente deu, né? Então eu fico, às vezes eu fico dentro do carro e eu fico assim, dou ou não dou. Às vezes Deus toca no meu coração e eu dou. Às vezes eu não dou. Sabe? É difícil. E ali eu faço isso sem esperar nada em troca. Eu ajudo, aí sim, pronto. Eu tinha uma amiga que ela tava passando por necessidade. E aí, gente, eu fui e consegui uma cesta pra ela. Porque eu conhecia ela, eu sabia que era real, eu sabia que era... E eu dei a ela de todo o coração, não espero nada dela em troca. Nada, 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 nada. E é isso que Deus se agrada em nós, sabia? É isso que Deus fica feliz, que a gente ajude o próximo. Pra vocês verem, gente. Eu tava doente, mas aconteceu uma coisa. E eu mesmo doente, eu fui com máscara, fui debilitada. Mas eu fui ao encontro daquela pessoa que ela tava precisando de um abraço. Gente, o que é um abraço? Porque assim, eu não tinha palavras pra ela. Mas eu dei o meu abraço. E se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu queria ser abraçada, acolhida por alguém, sabe? E eu mesmo doente, tá bastante doente, viu, gente? Bastante doente. E eu fiz esse sacrifício de sair daqui da minha cama, sentindo calafrio, fraqueza, botei máscara e fui. Eu não tinha palavras, mas eu fui dar o meu abraço para aquela pessoa, sabe? Porque
não é só de alimento. Muitas vezes as pessoas pensam que fazer o bem a alguém é dar alimento a alguém, mas não. Alimento é bom, mas a palavra também é boa. Um abraço às vezes vale mais do que 1000 palavras, sabe? Então eu fui e fiz também sem nada em troca. Voltei pra casa, né? Não consegui dormir à noite, mas Deus sabe como é o meu coração, né? Eu fico muito abalada, dependendo da situação, eu fico muito abalada. Mas eu não deixo de fazer, sabe, o bem, de ir até aquela pessoa e perguntar se ela precisa de alguma coisa, perguntar se ela quer um abraço, sabe? Eu tento fazer isso pelas pessoas, porque eu gostaria que se eu tivesse na situação delas, eu gostaria. Gente, eu vou dizer bem sério pra vocês. Uma vez eu fui pra psicóloga e eu tava passando por uma turbulência. Muita turbulência na minha vida. E eu cheguei na psicóloga, chorei, né? E aí ela consola, ela dá umas coisinhas. Mas vocês acreditam que eu olhei pra ela e assim, tava no finalzinho da couve, né? E aí eu cheguei, olhei pra ela e fiz assim, eu sei que não pode, mas eu precisava tanto de um abraço. E aí, gente, ela chegou pra mim e ela me deu esse abraço. Gente, olha, vocês não sabem a diferença que fez na minha vida aquele abraço. Foi pedido, eu pedi. Mas fez uma diferença tão grande na minha vida, sabe? Deus sabe o quanto fez a diferença. Como foi gostoso aquele abraço rápido, mas foi gostoso, foi acolhedor, sabe? Então, muitas vezes é isso, gente, sabe? A gente tem que fazer as coisas sem querer nada em troca, sabe? E Deus vai nos dar, porque assim, eu poderia ter recebido, olha, um não, Patrícia, infelizmente, nós estamos num período da vida que a gente não pode ter contato físico. Ela poderia ter dito aquilo pra mim, mas não, eu tenho certeza que Deus tocou no coração dela e disse, um abraço não vai negar ninguém. E ela me abraçou, porque, mais uma vez, ela poderia ter dito não, porque a situação onde a gente estava era uma situação que não podia ter contato físico. Mas não, Deus tocou no coração dela, que ela me deu aquele abraço que eu tanto precisava, sabe? Então, às vezes a gente faz pelas pessoas, né? Eu fiz uma campanha, como todo mundo viu, e participou, e eu fiquei muito feliz de ver as pessoas participando, né? Pra ajudar o próximo. Eu fiz também uma campanha uma vez de absorvente para uma amiga minha que precisava. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar ela, de ver as pessoas colaborando também. Eu fiz campanhas de alimentação. Alimentação eu nem digo quantas campanhas eu já fiz. Nem sei, nem lembro quantas, né? Mas Deus dá de volta pra gente, gente. E não é a pessoa quem vai dar de volta. Muitas vezes a gente espera que aquela pessoa que a gente ajudou ajude a gente. Mas não é assim. Às vezes Deus faz assim. Às vezes Deus dá de outra forma. Uma outra pessoa vem e retribui aquele que você fez por aquela outra para você, sabe? Então você tem que fazer sem olhar quem. E você, quando receber, você também tem que agradecer por ter recebido, sabe? E não importa assim, às vezes a gente fala, ai, fulano me ajudou, mas ciclano que eu ajudei um dia não me ajudou, mas fulano que nunca tinha me ajudado me ajudou. Minha bateria tá acabando. Deixa eu trocar a bateria, gente. Pera aí. Gente, então vamos continuar aí, né? Troquei a bateria. Eu não sei onde foi que eu parei, mas eu acho que foi nesse ponto, né? De que a gente deve fazer as coisas e não esperar que aquelas pessoas que a gente fez a nossa obra, ela retorne pra gente, sabe? Não espera. Às vezes é mais fácil, assim, as pessoas esquecem. É aquele ditado: quem apanha não esquece, mas quem bateu esquece. Tem esse ditado? E eu acho que é o ditado mais verdadeiro. Então muitas vezes a gente ajuda uma pessoa e quando a gente precisa, aquela pessoa não pode ajudar a gente. E aí a gente fica...
Gente, eu tava conversando com vocês e a minha câmera, a bateria parou. Aí eu troquei 3 baterias e nenhuma das 3 tava funcionando. Mas eu consegui carregar um pouquinho e vamos finalizar esse vídeo, né, gente? Então, eu ia contar uma história que aconteceu comigo, tá? Mas a gente tem que fazer o bem sem olhar quem e sem esperar retorno. O retorno a gente só deve esperar de Deus, tá, gente? Então só Deus pode te dar o retorno. E aí, como vocês bem sabem, né, gente, eu ajudo muita gente, né? Assim, muita gente não. Eu ajudo pessoas que eu conheço, próximas a mim. Aí, eu precisava de uma ajuda. E eu precisava que alguém me ajudasse. E aí, gente, as pessoas que me ajudavam não podiam me ajudar. Aí a gente ser humano, né? Fechar a janela. Mano, a gente tem a língua grande, a gente é falho. E aí eu fiquei, poxa, eu ajudo as pessoas não podem me ajudar. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, gente, olha, ela não é prima legítima minha, não. Ela é prima por consideração. E aí, gente, eu mal falo com ela, eu mal vejo ela. Vocês acreditam que Deus botou ela no meu caminho? Ela me ajudou. Ela foi comigo, resolveu meu problema, fez tudo. E, gente, eu não esperava. Mas isso tudo que eu quero dizer pra vocês é obra de Deus, porque Deus não falha. Então, quando eu mais precisei de ajuda, Deus botou a ajuda no meu caminho, sabe? E eu sou muito, muito, muito grata a ela pelo que ela fez por mim naquele tempo, sabe? Eu não me esqueço e eu fiquei muito feliz, sabe? E passou. E eu esqueci das outras pessoas, sabe? Não é que eu esqueci, eu continuo amiga das pessoas, falo com as pessoas. Se precisar de ajudar, eu ajudo de novo, sabe? Eu ajudo de novo aquelas pessoas. Mas eu fiquei assim tão pensando assim, poxa, Deus é tão bom com a gente, tão misericordioso, né? Que ele faz uma pessoa vir do nada, uma pessoa que mal fala, assim, a gente se dá bem, mas é que ela mora longe, muito longe, e Deus fez com que a gente se encontrasse. Ela fez por mim, ela me ajudou, sabe, naquele momento que eu precisava, ela me ajudou. Ela fez, ela foi, ela se dispôs a sair da casa dela para ir comigo até lá, que era longe e tudo mais. E Deus abrandou tudo, sabe? Ele resolveu tudo e tudo ficou por um tempo muito bom. E aí, quando se passou a perturbação, a gente retornou e resolvemos as coisas direitinho. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, é que muitas vezes, gente, não espere daquela pessoa que você ajudou, sabe? Deus coloca uma outra pessoa na tua vida. Até pode ser que aconteça que aquela pessoa que você ajuda te ajude de volta. Também já aconteceu comigo. Eu ajudei uma pessoa e quando eu precisei, ela veio aqui e me ajudou, quando eu estava doente. Então, existe isso, sabe? Mas a gente deve sempre lembrar de fazer o bem sem olhar quem, sem esperar um retorno. O bem verdadeiro é aquele que a gente faz sem ter uma esperança de retorno. O retorno a gente tem que esperar de Deus. Entendeu? Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente ajude ou para que a gente seja ajudado. Como eu tive, como eu ajudei e eu fui ajudada. Então é Deus quem coloca essas pessoas na vida de cada um de nós. Agora, claro que a gente tem que praticar o bem sempre, gente. Ah, não vou ajudar fulano porque fulano é da minha família. Ah, não vou ajudar Cicrano porque Cicrano não pertence à minha família. Não é assim, não é bem por aí. A gente tem que ajudar todos. Nós viemos de Adão e Eva. Então nós todos somos meio que irmãos na fé. Então nós todos temos que nos ajudar. Agora ajudar para o bem, não para o mal. Porque se você tá vendo que uma pessoa tá pedindo dinheiro a você para ir beber, para tomar droga, pra fazer algo errado, aí não vai ajudar. Isso não é ajuda. Você tá, ao contrário, você tá destruindo a vida mais ainda daquela pessoa. Mas quando se trata de alimentação, quando se trata de um problema financeiro, como foi o carro, ou um problema financeiro de um débito que ela precisa pagar agora, mas que ela não tem o dinheiro e ela vai te pagar aos pouquinhos. Se a gente tiver condições, a gente deve fazer isso pela pessoa,
sabe? E a pessoa que está recebendo, ela também deve devolver o dinheiro. Se for um dinheiro emprestado, ela tem que a obrigação de devolver. E você tem o dever de cobrar, né? Porque acontece isso, muitas vezes a gente empresta quando é dinheiro, um negócio difícil. A gente empresta, a pessoa paga aquela dívida e às vezes se ela paga a primeira parcela, a segunda parcela, aí na terceira parcela já farrapa. Mas aí não, aí a gente tem que cobrar, sabe? A gente tem que ser justo. Então se você pedir emprestado, você tem que devolver. Então se a Patrícia pediu emprestado a alguém, Patrícia tem que devolver. Então, tem pessoas maldosas no mundo, sabe? E quando se trata de cartão, nossa, gente, nem presta cartão a ninguém não. Cartão é algo que você, ou se você tiver o dinheiro e puder dar àquela pessoa, você dê. Mas o cartão você não empresta não, porque é algo terrível, é o cartão. Mas a gente tem que ajudar as pessoas, sabe? Então, o nosso dever aqui na Terra é ajudar as pessoas. E sem esperar nada em troca, porque em troca só Deus vai te dar. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar aqui esse vídeo, senão minha bateria vai acabar novamente. Que eu tô assim, com essas baterias malucas, né? Mas eu consegui finalizar o conteúdo que eu queria muito trazer pra vocês, tá? Eu desejo a vocês um feliz sábado, uma boa semana, tá, gente? E repensa em tudo que você vai fazer, tá? Em tudo mesmo, tá? Então, seja grata a Deus pelas bênçãos que Ele te dá, pelas pessoas que Ele coloca na tua vida, porque às vezes um abraço, gente, é um benefício para alguém. Apenas um abraço que não vai te custar nada, que não vai te custar dinheiro, não vai te custar nenhum esforço físico, só um abraço. Muitas vezes a pessoa precisa de um abraço, certo? Então é isso que eu queria vir hoje dizer para vocês, que seja solidário com o próximo. Se você puder ajudar, ajuda, tá, gente? Se for em questão financeira, pede a Deus orientação, né? Porque a gente nunca sabe realmente por que é, porque o dinheiro pode ser desviado. Então pede a Deus orientação. E se for algo de uma feira básica, alguma coisa assim, ajuda, por favor. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não vai te matar e vai fortalecer a vida de alguém, tá? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado. Tchau!